Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O vídeo de hoje tem muita coisa pra gente comentar, dividi aqui em 6 partes. Quero começar trazendo um comparativo entre o desgoverno do Dilma e o governo Bolsonaro. Sei que vai bater uma tristeza, porque tem muita notícia ruim do que vem acontecendo no Brasil atualmente. E teve uma notícia muito positiva, rapaz, que envolve uma indicação de Bolsonaro. Aquelas notícias que você faz questão de esfregar na cara dos isentões. E ainda falando sobre as notícias estranhas do desgoverno, teve uma que chamou a atenção não só o que o Alckmin disse, mas onde o Alckmin falou e quem estava patrocinando o evento. Enfim, até outras coisas. Teve inclusive uma que Bolsonaro postou e só não é mais absurdo que a notícia que repercutiu a postagem de Bolsonaro. Vocês vão entender. Depois vamos falar da turma da direita. Ontem teve algumas confusões, Bolsonaro até comentou sobre o caso, mandou um áudio, quero falar sobre isso, para depois falarmos sobre nossa democracia, o consórcio não, mais especificamente a Rede Globo, indignada com o marco temporal, como assim um congresso quer pautar nessa agenda do atraso, mas tem umas coisas interessantes e tem uma PEC aí que foi proposta que, se avançar, promete. Acho difícil. Vocês vão entender que pauta é essa. Essa realmente coloca alguns limites. Depois, vamos falar da economia e o Haddad realmente tem motivos para estar preocupado e chorando. Além dos problemas que está tendo aí, o dia de ontem foi divulgado que ele bateu a meta, mas é a meta anual e é uma meta negativa. É o déficit do Brasil, ele queria fechar o ano com 1% e já está menor do que 1%, né? Com menos 1%, já passou disso, que já passou dos 100 bi negativos. Ontem o Tesouro divulgou os dados extremamente preocupantes para o desgoverno, o que inclusive compromete a 2024. Teve alguns economistas falando que o amor acabou, fazendo algumas análises do momento atual, criticando o governo. Confusão. Muita coisa para a gente comentar, para depois falarmos sobre Petrobras, Agenda Verde, Dilma, mais algumas coisas que está rolando. E se der tempo no final, mais alguns assuntos ligados à Agenda Verde. E vamos começar porque temos que comentar sobre algumas notícias ruins aí do desgoverno. Teve uma pesquisa que eu já mostro para vocês. Governo firma contrato de 87 milhões sem licitação e não recebe os remédios. Rapaz, o contrato foi firmado em abril. Era esperado que fossem 5 parcelas. 87 milhões sem licitação, né? Com despesa de licitação. Não chegou nada. O que eu posso falar? É uma grande coincidência. A mesma coincidência que aconteceu, quem sabe, naquele escândalo do consórcio Nordeste. É muito parecido, né? Muito parecido, mas tudo bem. Vamos deixar de lado, que eu tenho certeza que o governo Dilma estava com a melhor das intenções quando isso aconteceu. Já falando sobre a questão do Alckmin, que eu falei que além do que o Alckmin disse, me chama a atenção o evento, o patrocinador. Essa notícia é muito clara, porque não restam dúvidas que o governo atual difere por completo do governo anterior, porque o Alckmin quer desfazer o que Bolsonaro fez. Então fica óbvio, ninguém vai questionar. E o que foi que Bolsonaro fez e que o Alckmin é contra? Zerar imposto. E sabe do quê? Medicamentos. Alckmin, como é que você vai fazer isso, rapaz? Como é que tá fazendo, Alckmin? O governo federal quer rever isenção de impostos de 400 medicamentos. O Alckmin falou assim, na pandemia se justificava, porque eram coisas ligadas, né, ao que estava rolando lá atrás. Lá atrás se justificava. Só que, olha o que ele diz, zerar o imposto de importação, ou seja, é um imposto que não é aplicável às empresas nacionais. Vocês vão entender por eu marquei isso de vermelho. Para não ter risco de falta de desabastecimento. Alckmin falou isso em um fórum realizado pela farmacêutica EMS com o Grupo Esfera, aqueles empresários, os melhores dos melhores, dos melhores dos melhores. Com o fim da crise sanitária, Alckmin disse considerar que não há mais motivo, né, para manter o tributo zerado. Aí, para mostrar para vocês por que eu fiquei assim, rapaz, muito surpreso, eu trouxe a tela do Google. Eu só botei para... Eu tinha uma dúvida na cabeça. Eu falei, rapaz, o Alckmin fala sobre reverter a isenção de imposto num evento que tinha uma farmacêutica patrocinando. Botei ali na farmacêutica MS. Aí o que aparece? É a maior empresa
doméstica, ou seja, brasileira, de medicamentos. O Alckmin quer acabar com o imposto zero por medicamento importado. Isso não vai impactar a MS, na verdade pode até ajudar, né? Porque a concorrência agora fica melhor. Se o que vem de fora vem com imposto, a MS, quem sabe pode até aumentar um pouquinho o preço dela, porque para comprar de fora é muito mais caro. Coincidência, né, gente? O Alckmin fala uma coisa que pode beneficiar a empresa que estava patrocinando o evento que o Alckmin estava. Como é que chama? Eu não sei como é que chama isso. Na verdade, eu não sei. Eu não sei e graças a Deus eu continuarei sem saber porque a AGU do Lula está aí. Então, tirem as suas conclusões. É o Brasil do amor. Continuando, temos duas notícias muito tristes sobre segurança pública. A primeira é essa. Isso aqui nem a Andréa Sadi defendeu, pra vocês terem ideia. Até a Andréa Sadi, que passa pano pra tudo. Ontem foi lá em seu tweet, daquele jeito dela, é histriônico, em caixa alta, gritando, falando, meu Deus, Lula, o que está acontecendo? Arrastão, os arrastões agora, também inclusive artefatos que explodem. 3 pessoas feridas, um estado grave. O que é que está acontecendo em termos de segurança pública? O engraçado é que a narrativa da imprensa lá atrás é assim, não, o Bolsonaro está dando sorte porque o crime está menos violento, porque o crime está se profissionalizando. Mas o que é que a gente está vendo no Brasil nos dias atuais? Uma escalada da violência, ou seja, o crime agora está se desprofissionalizando. O que é que está acontecendo? Você vê que as narrativas que eles levantavam lá atrás realmente eram narrativas. A imprensa nunca trabalhou com fatos, eles tinham que omitir todo o bom trabalho que o governo Bolsonaro estava fazendo em relação à segurança pública. E aí outra nota, escancara, porque a comparação entre os dois governos, eu fico me perguntando o que é que mudou, mas tá ali, ó. Governo Lula tem queda brusca de apreensão de orégano e outra coisa lá, muito pior. Mas tá ali, teve uma queda brusca. Se teve uma queda é porque caiu em relação a algo. Sim, o último ano do governo Bolsonaro. E a nota aqui faz o comparativo nos 7 primeiros meses. Em 2022, de 1º de janeiro a 1º de agosto, 7 meses completos, foram capturados, no total, de orégano, 960 toneladas pelo governo Bolsonaro, juntando Polícia Federal e PRF. Em 2023, de 980, caiu para 685. E aí, bicho? Eu não consigo entender. E perceba uma coisa. Eu nem tinha prestado atenção nisso. No ano passado, no governo Bolsonaro, a PRF, 680. Esse ano, a PRF, 275. Quase não teve queda. 280, 270, 5 toneladas a menos. Mas quem foi que teve uma queda grande? Foi a PF, ó. Saiu de 680 para 410. Então, aquela história que a PRF é do mal... Não, quer dizer, parece que a PRF realmente é bolsonarista, né? Porque ela continua com bom trabalho. Parabéns, PRF, continua com bom trabalho de vocês. É isso aí que o Brasil espera. Mas vamos olhar o outro também, né? 2022, negócio lá branco, 105 no total. 2023, caiu para 71, uma queda de 31,4%. Complicado, né? Complicado, né, Dilma? Complicado. E é por essas e outras que você tá vendo essa tendência na sociedade. A desaprovação do Lula segue de forma segura subindo. E vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. A aprovação tá caindo. Ela só não caiu mais porque ali naquele meio do ano teve reforma tributária, o Brasil vai dar certo. Foi toda aquela máquina de propaganda. Mas os dados estão aí, né? Estamos ainda no 1º ano do desgoverno. O Brasil vai quebrar, isso já é uma certeza. A questão é, e depois? Depois que quebrar, o que a oposição terá a oferecer? E como a oposição vai se mostrar, vai se apresentar para a opinião pública que vai estar ansiosa por alguém que apresente um caminho, um resultado, uma possível salvação. Porque o Dilma não tem jeito. E aí que teve a notícia que eu falei pra você. Essa daqui tem que esfregar na cara, gente. Esfregar na cara. Na cara. Na noite de ontem, ele, a lenda, André Mendonça, Mendoncinha,
suspendeu a decisão que determinou retirada do show do comediante Léo Lins. E aí? E aí? O Léo Lins cheio de restrição, estavam se falando de censura. O Mendonça falou: você tá livre, Léo Lins? Você tá livre, irmão? E não foi só você tá livre, não. Vamos dar uma olhada na nota do Globo. André Mendonça cassou a decisão da Justiça de São Paulo que determinou a retirada de todas as plataformas digitais de um programa do humorista Léo Lins. Não só isso. Não é só a retirada do conteúdo. Em decisão em maio, além de derrubar o especial, a decisão proibia Léo Lins de realizar em suas apresentações quaisquer comentários, bem como divulgar, transmitir ou distribuir quaisquer arquivos de vídeo, imagem, texto, conteúdo, que incomode a turminha. A decisão também proibia o humorista de se ausentar de sua comarca sem autorização judicial. O Mendonça derrubou tudo. Vapo, vapo, vapo. Mendonça, vapo. Para o ministro, para o grande André Mendonça, a decisão da Justiça de São Paulo optou pela imposição de censura prévia ao Léo Lins. O Mendonça chamou o que fizeram com o Léo Lins de censura prévia, adotando-se técnica coativa que, inclusive, gera grave insegurança jurídica, além de franca violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. E parou por aí? Não. Vem com o Mendonça que o Mendonça tá inspirado. Abre aspas. Embora tenham sido apontados exemplos de suposta prática ilícita, por parte do Léo Lins, supostamente, mencionando-se indícios de situação de violência, franco de desrespeito à dignidade de grupos, a decisão não ordenou a exclusão de falas específicas mediante a indicação concreta do ilícito em tese praticado. Limitou-se a exagerar comandos genéricos de ampla proibição. Traduzindo, o Mendonça está falando assim, a decisão falava que o Léo Lins fez isso, que o Léo Lins fez aquilo, outro, etc, tudo mais. Mas coisas genéricas. O que é que ele realmente fez? O que é que o Léo Lins realmente falou que é problemático? A decisão não diz. Não, o Léo Lins, ele foi do mal. Tá, mas pra ele ser do mal, ele fez o quê pra ser do mal? Não, ele foi do mal porque ele é malvado. Tá, mas ele fez o quê pra ser malvado e pra ser do mal? Não é porque ele é ruim. Não, irmão. Você tem que especificar, você tem que falar porque ele é ruim, porque ele é mal, porque ele é malvado. Você tem que explicar. E o Mendonça ainda vai além. Esse final aqui é sensacional. Tá na decisão do Mendonça. Abre aspas. O caso dos autos comporta ainda 2 importantes registros complementares. O primeiro diz respeito ao ambiente em que as falas supostamente indicativas da prática de ilícito penal foram proferidas. O Mendonça destaca, olha onde estava acontecendo. Teatro. Isso aqui é uma coisa que eu esperava de coração. Queria ter o contato do Carioca. Carioca é um cara de direita. O Carioca tá afastado da política, mas o Carioca ele defendeu o Léo Lins e o Carioca é um cara que ele sempre fala isso, sobre o foro do humorista. Que tem um acordo, e que quando tá ali, bicho, entre 4 paredes, tá no teatro, tem um acordo entre a plateia que tá escutando e o cara que tá fazendo. O Mendonça vai na mesma linha do que o Carioca diz. Tenho certeza que se o Carioca vir essa notícia, aí divulgar. Que merece. Ainda mais que o Danilo Gentili gosta do Carioca, né? Aquele descarado do Gentili. E o Mendonça continua. Trata-se, a toda evidência, de um show de humor, conhecido como stand-up comedy, modalidade atualmente bastante difundida no Brasil, na qual imperam, aí o Mendonça destaca, e é exatamente isso que os consumidores desses eventos esperam, ou seja, o Léo Lins estava fazendo algo que os consumidores estavam esperando, o riso, a galhofa, a deformação hiperbólica da realidade, a crítica abusada, debochada, mordaz, polêmica e o Mendonça Serra falando, por vezes, ofensiva e frequentemente sem qualquer compromisso com o ideário politicamente correto. Meu Deus, Mendonça! O humor, ele não tem obrigação com o politicamente correto. Aí agora tu me diz, Mendonça não é nota 10.
Mas tu vai falar que é tudo igual? É tudo igual? Bolsonaro e Lula são iguais? É? Tem certeza que eles são iguais? Que era a mesma coisa? Lula e Bolsonaro? A narrativa do Nando Moura? Do Chico Linguiça? Do Predador de Kiev, vamos falar assim, né? O engraçado é que na comédia, esse pessoal fala o seguinte: existe a patrulha da lacração. Só que no Brasil, e as pessoas não falam, existe a outra patrulha. A patrulha do Gentili, que é Gentili, Maurício Meirelles e toda essa turminha beautiful people, muito simpática, a turma do MBL. Porque vê uns comediantes novos, ele tem dois caminhos. Se ele não quiser baixar a cabeça pra lacração, tem que baixar a cabeça pro Gentili, o Meirelles. E, sei lá, são os dois maiores que estão aí. E aí vai pra onde? Maurício Meirelles era outro. O Gentili, a história é longa. Todo mundo conhece. Começa lá com Danilo Gentili, ou com Luciano Ayan. Todo mundo lembra, né? O caso do Pica Sonsa, maio de 2019, todo aquele tititi. Maurício Meirelles, outro exemplo, que ficava lá, ai, Bolsonaro, isso, aquilo, outro, ai, Bolsonaro. Não sei se vocês vão lembrar, quando teve uma época de uma... Até envolve a questão de medicamento, desabastecimento, que estavam se falando, o pessoal para ser entubado, às vezes tá faltando alguma coisa. Aí o Maurício Meirelles foi pro Twitter, postou uma nota, até da CNN, falando que o pai dele, que Bolsonaro ia confiscar, o pai dele acabou de ficar internado, Bolsonaro ia confiscar as coisas. Assim, fake news ridícula. Ridícula. Aí agora a água bateu no pescoço. Quem é que apareceu, hein? No meio do campo? Quem foi que apareceu? Mendonça, né? Será que se essa decisão tivesse caído na mão, não sei, de outro ministro tinha tido o mesmo desfecho? Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que não, porque quando você olha os últimos julgamentos, pode reclamar, pode falar o que quiser, não vota contento, mas o voto do Mendonça e do Cássio, eles são diferentes, tanto que eles incomodam, tanto que tem notícia falando mal deles o tempo inteiro, por parte do consórcio, em especial a Rede Globo. Mas eram iguais, né? Obrigado, Bolsonaro. Deixou um legado. Vai ficar, pra quem reclamou do Mendonça, vai ficar 27 anos. Pra quem vai isso aqui, é 27 anos falando que a comédia não tem que baixar a cabeça pro politicamente correto. Agora reclama. Viu? Agora reclama. Bolsonaro e Lula eram iguais. É? Foi bem. E Samuel Fonteles é um jurista. Seguido por muita gente graúda do judiciário. Eu tava vendo aí quem que ele segue, quem seguia ele. Um nome que eu, inclusive, sigo. Não que eu siga, que eu conheço todo mundo, né? Óbvio, eu achei interessante esse perfil. E ele destaca um comentário da Daniela Lima, que ela diz que depois do voto do Cássio, o voto do Cássio incomodou, né? Teve o voto do Cássio e ela falou que teve gente que correu pegar o celular pra falar com a imprensa. Eu falei, uai, mas como assim, rapaz? Esse comportamento é meio estranho, né? E aí o Samuel Fonteles fala assim, ó, uma pena. Que ele tá falando questão da pena. O povo foi indignado com o voto do Cássio em relação à pena, né? Do julgamento dia 8. Ele falou, uma pena varia em função da subsunção operada entre as singularidades do caso e o método trifásico de Nelson Hungria. O que um juiz pensa ser necessário transmitir simbolicamente não interfere na dosimetria da pena. Se a notícia for verdadeira, é grave. Se não for, é grave também. Outro jurista, Horácio Neiva, fala assim, ó. Após o voto do ministro Nunes Marques, eu rapidamente recebi mensagens de integrantes do Supremo dizendo assim não dá. Daniela Lima recebeu esse comentário. Ela disse, mais uma para a campanha, pelo fim da instituição, em off, né, da turma inominável. Pensem aí, a primeira reação de um ministro após o voto do colega é mandar zap para jornalista. Mas eram iguais, né? Eram tudo igual. Eu sei que bate uma saudade. Mas, gente, é isso daí. Mais um aqui, pra gente comparar ainda no mundo jurídico. Eram tudo igual, né? Substituta de Aras, tira do posto o colega que poupou Jair Bolsonaro. No lugar de Lindora, de perfil conservador, notoriamente próxima a Flávio Bolsonaro, assume a subprocuradora Ana Borges, que tem especialização em direitos sociais, do consumidor e na área ambiental. Em artigo publicado no site do J,
é um site mais progressista, em março de 22, ela escreveu que o desmonte do sistema patriarcal é responsabilidade de toda a sociedade de homens e mulheres. A gente tinha a Lindora, agora a gente tem a Ana Borges. Era tudo igual, né? Lula e Bolsonaro, tudo igual. Lula e Bolsonaro, tudo igual. Ministério Público Federal abre inquérito para investigar a participação do Banco do Brasil na escravidão e pede reparação. Aí você para e pensa, pô, realmente, isso é complicado. Um banco estatal está participando? Trabalhos... Não, gente, pelo amor de Deus, a gente tá vivendo nos dias de hoje. É inconcebível nos dias atuais que tenha alguma pessoa trabalhando que seja de forma análoga à escravidão. Só que tu vai tentar entender mais um pouco sobre este inquérito, aí tu descobre que nada tem a ver com os dias atuais. A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão abriu um inquérito civil público para investigar o papel do Banco do Brasil e de seus acionistas na escravidão e no tráfico negreiro durante o Império, de 1822 a 1888. Vamos pagar a dívida histórica, né? Trata-se da primeira investigação deste tipo no Brasil. Os procuradores pretendem buscar mecanismos de justiça que assegurem a eventual reparação necessária aos descendentes em todos os âmbitos. Não que eu não acho que a turma não mereça uma reparação, mas estamos em 2024. Rapaz, eu fico perguntando como é que vai ser isso daí, sabe? Como é que vai ser a defesa, porque... Será que ainda tem algum acionista vivo daquela época? Será que os descendentes dos acionistas vão ter que reparar? Vai ser isso que vai fazer? Os descendentes de Cabral, de Pedro Álvares Cabral, vão ser os culpados? A gente tá seguindo pra esse caminho, né? É pra você achar que... Vocês acham que as coisas no Brasil não tem limite? Não tem, não. O Brasil não tem limite. O Brasil sempre se supera. Meu Deus. Hoje nós temos uma oportunidade única. Não tivemos condições de instaurar uma CPMI do golpe de 1500. Hoje nós temos uma oportunidade única. Não tivemos condições de instaurar uma CPMI do golpe de 1500. Hoje... O golpe de 1500. Com certeza foi só uma analogia, foi só uma piada, mas tem umas... Assim, o Brasil não tem limite. Pedro Álvares Cabral, golpista? Meu Deus, aí. O Brasil é demais. Pedro Álvares Cabral, o primeiro golpista. Bolsonaro posta falando, acredite, isso é pessoal, braço do PT. Tire suas conclusões fazendo um paralelo com o passado recente, com o impeachment de Dilma e agora com 2023. É duro, né, Jair? Aí eu falei, só não é pior do que a notícia que saiu depois. Tinha que ser no Globo, né? O pessoal defende deputada após Bolsonaro ignorar metáfora sobre o golpe de 1500. Mais cedo, a deputada também se manifestou em suas redes sociais. Célia chamou Bolsonaro de chefe da quadrilha dos Cabrais do século XXI. E o que eu fico de cara é assim, é como se Cabral fosse um xingamento. É como se Cabral fosse um xingamento. O Brasil só existe, assim, ó, a nossa existência, tudo de bom, tudo de ruim, é por causa de homens que se aventuraram, homens e mulheres se aventuraram em águas sem GPS, sem eletricidade, sem celular, sabe, sem geladeira. Gente, é uma viagem com certeza muito dura, muito sofrida, independente se tu é o rei, tu já pensou? Tu pega a tua mulher e fala, irmã, a gente vai subir nesse barquinho aí, teco-teco de madeira, vai passar uns 3 meses. Gente, 3 meses demora. Mas 3 meses no barco de madeira, sem televisão, sem internet, sem streaming. Sem meus vídeos diários pra passar o tempo. Pelo menos é 1 hora, né? Que você passa aqui comigo. Mas não. No Brasil não existe uma pessoa boa. Só Padre Júlio Lancelotti. Né? Que a esquerda venera. É a única pessoa boa desse país. E Paulo Freire. Pronto. Tirando Paulo Freire, Padre Júlio Lancelotti, só tem criminoso, bicho. Só tem vilão. Como é que um país desse vai dar certo? Todos os símbolos nacionais a esquerda tem que destruir.
A deputada ainda disse que eles mostram claramente, se mostram completamente alheios à história e como gostam das fake news, não entenderam ainda que a primeira delas foi o descobrimento do Brasil. É uma fake news. Tá bom. A capacidade cognitiva dos que defendem um projeto programa de ecocídio. Olha o terminho descarado, esse terminho descarado, que é a turma do PSOL, apresentou um projeto. Até relembrei recentemente porque nesse projeto do PSOL, eles querem inclusive o TPI, né, o Tribunal de Haia, aquele que o Lula fingiu querer sair. Eles querem que o tribunal tenha jurisdição sobre esse tipo de crime. Olha como são as coisas, né? É o Brasil. O Brasil não tem limites. Mas era tudo igual, né? Bolsonaro e Lula? Tudo igual. E vamos continuar falando um pouquinho mais sobre a direita. E mais algumas coisas até. Ontem eu vi esse texto. Eu acharia que é mais do mesmo se eu não tivesse visto outras coisas. Mas eu tenho memória boa. Eu falei, ih, rapaz, eu sabia até quem tinha feito a postagem. Mas enfim, ontem de noite, Pedro Doria publicou seu artiguinho no Estadão, também publicou o mesmo artigo no Globo. Brasil Paralelo domina cidades médias do país e choca o ovo da serpente todos os dias. A arrogância dessa gente é gigantesca, fica claro ao longo do texto, porque ele fala que no streaming da Brasil Paralelo, há principalmente documentários sobre a história do Brasil e sobre temas relevantes do momento. O ponto de vista é também muito claro, estão à direita, muito à direita, seu ponto de vista é olavista, reacionário. O que quem vive nessa cidade não tem muito é acesso à cultura. Menos população, menos espaço para uma indústria cultural típica dos grandes centros. Cultura só no grande centro, né? O que está no interior não é cultura. Mas justamente por isso a sede por cultura é grande. Por isso contratam palestras ao longo de todo o ano, se mobilizam para trazer shows de música dos artistas que gostam. E por isso tanta gente assiste ao Brasil Paralelo. O brasileiro tem pouco acesso à educação e não conhece a sua história. Né? Cabral é fake news, primeiro invasor, né? Tá bom. Quem conta história apresenta uma ideia de Brasil, uma tese sobre o que o país fez bem e sobre o que fez mal. Aos olhos da esquerda, todo mundo fez mal, menos Júlio Lancelotti e Paulo Freire. Sobre que problemas precisam ser resolvidos e quais não. E neste Brasil, que mais cresce, o Brasil Paralelo está contando sua versão de país sozinho, livre de concorrentes, em massa. Ensina de forma que entretém, ensina com convicção e já é referência aceita com carimbo de qualidade e choca todos os dias o ovo da serpente, ou seja, o ovo do mal que vai explodir lá na frente e vai comer todo mundo. Isso aqui podia ser uma crítica ao Brasil Paralelo. Não é. Isso aqui é uma crítica à direita como um todo. Isso chamou minha atenção por causa disso daqui, ó. Dias atrás, eu tava passando no Twitter e eu vi esse tweet da Sarita. Foi dia 25. E eu fiquei com isso na cabeça. Veio o Hugo Noblat, do nada. Aí depois o Pedro Doria. Tudo coincidência. Os amigos mais burrões que eu tenho, aqueles que se tem medo de professor, doutrinador, aqueles que achavam que a esquerda ia fechar a igreja, babá, esses idiotas, eles têm em comum a mesma fonte de idiotização, a máquina de fake news Brasil Paralelo. Vocês realmente acham, pessoal, que o Hugo Noblat tem algum amigo? Ele não tem amigos. E se ele tivesse amigos, a turma é de esquerda, né? Tu acha que alguém que assiste Brasil Paralelo, alguém que é eleitor de Bolsonaro, um olavista, é amigo do Hugo Noblat? Quando eu vi isso, a Cita falou, ó, apito de cachorro contra Brasil Paralelo. Apito de cachorro assim, ó, você dá o comando e vem todo mundo seguindo. Ó, a ordem é, destrói isso daqui. Aí eu vi esse texto e falei, suspeito, muito suspeito. Vai continuando. No dia de ontem, mais uma vez, o Valdemar mostra que ele está... Quem é que tá liderando o Campeonato Brasileiro? Não sei, né? Eu ouvi falar que o Vasco tava bem, não sei, disse que parece que depois o Cabo Daciolo voltou. Deixa eu ver quem tá liderando aqui, pra não falar besteira. Deixa eu ver aqui. Líder, Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver. Tabela Brasileirão. Em primeiro lugar, o Botafogo? Não é possível, véio. O que é que tá acontecendo com esse Brasil, viu? Aqui, artilharia. Aqui tá, Botafogo tá em primeiro lugar, pô. 24 jogos, 16 vitórias, 3 empates. Tá tudo errado nesse país. Tudo errado nesse país. Eu nem tenho futebol, mas sei que o Botafogo tá com algum problema. Piadas à parte, o Valdemar tá melhor que o Botafogo. Porque o Valdemar nunca perdeu. Todas as entrevistas que ele dá, ele faz questão de dar uma cutucadinha, de dar uma alfinetadinha, de desgastar a imagem da direita. Todas.
sem exceção. Aí depois ele vem com aquele papel, não, me atrapalhei, não distorceram o que eu falei. Balela. Balela, não compro, ainda mais por ouvir muita coisa. Não compro. Ele e a sua dupla dinâmica, o seu Robin, o Duda Lima, dois descarados. Não mudarei minha opinião. Mas enfim, foi ficar de papinho com a CNN. Aqui não tem deturpação do que ele disse. Valdemar disse que PL deve votar a favor de eventual nomeação de Dino à corte. Mas Flávio Bolsonaro reage, não passaria. O que Valdemar realmente disse, que foi publicado pela CNN. Se for um cidadão preparado, o que é o caso, devemos votar a favor. Disse Valdemar à CNN, respondendo sobre a possibilidade da nomeação do Dino. Se for um cidadão preparado, se for o que é o caso, devemos votar a favor. Aí depois o Valdemar veio com o papel, não, eu só tava falando na verdade que é prerrogativa do presidente da república. É o tempo todo, bicho, é o tempo todo. Uma fala dessa, o que o Valdemar quer falando? Tá deslumbrado, fica o tempo todo aí de tititi com a Sadi. Valdemar, fala aí quem foi lá no PL esses dias. Esse dia que eu digo nos últimos 4 dias. Conta aí com quem você estava conversando. Conta, Valdemar. Conta. Não é difícil de achar, não. Quem quiser achar é só botar, né? Se botar assim, disse a coluna, botar Valdemar, vai aparecer alguma coluna. A pessoa foi lá. Que descaração esse Valdemar, viu? Mas tá ali. Flávio Bolsonaro rebateu. Ele deve votar a favor. Se for um cidadão preparado, que é o caso, devemos votar a favor. Flávio Bolsonaro disse: minha posição pessoal é que jamais votaria a favor de uma pessoa arrogante, prepotente, que defende hipóteses absurdas. Nem vou continuar lendo o resto. Já deu um enquadro no Valdemar ao vivaço. Parabéns, Flávio. Parabéns. E aí o Jair, com toda a sua humildade, apareceu, sabe? Colocando, sei lá, os interesses da direita acima de tudo e tentou dar uma acalmada no jogo. Olha aqui, eu tive contato agora há pouco com o presidente do partido e com alguns senadores do PL. O Valdemar falou que disse que a indicação é do presidente da República, e é isso mesmo. Agora, a aprovação é outra história. Então, segundo ele, foram além do que ele respondeu e falaram que o PL votaria favorável. Dos senadores que eu obtive resposta, né, de jeito nenhum votaria em Flávio Dino numa possível sabatina no Senado. Não só pelo seu passado lá de trás, né, fazendo aqui um pleonasmo, né, e bem como pelo presente à frente do Ministério da Justiça, que ele nada mais faz do que perseguir opositores políticos, sabotar as investigações do 8 de janeiro e outras coisas mais. Tá? Então, o PL jamais, no meu entender, deve ser unanimidade e votaria favorável na sabatina a Flávio Dino, caso ele fosse indicado para ser integrante do Supremo Tribunal Federal. Esse é o desgaste que Valdemar causa para a direita. É Bolsonaro, um espírito, né, de grupo, o que Valdemar não tem. Ele falou que é prerrogativa do presidente. Aí foi uma desculpa esfarrapada que o Valdemar deu, descarado. Aí tem aí todo o desgaste que gera, tem que Bolsonaro vir para falar, porque fica parecendo que tá chancelando. Não, vai apoiar, etc, tudo mais. O Valdemar, e assim, gente, se for não é toda entrevista. Uma recente que Valdemar deu pra Band News, você vai escutar, a Rádio Bandeirante, na verdade. O cara vai pra entrevista, escutem com seus ouvidos. Tem uma senhora que faz uma pergunta pro Valdemar, o Valdemar foge da pergunta. Depois ela volta, faz outra pergunta, ele foge de novo. E são perguntas relacionadas à Prefeitura de São Paulo, por exemplo. Fala também sobre como o Valdemar enxerga a direita. Ele foge da resposta. E o Valdemar, em uma delas, inclusive, começa uma defesa maluca do Ricardo Nunes. O cara tá completamente perdido. Mas entende o jogo também, né? Precisa de um partido. Vai fazer o que agora? Vamos brigar. Vai fazer um PSL de novo? Não vai. Dá pra entender, mas não vou deixar de jogar pedra no Valdemar, porque não dá. O Valdemar, todo santo dia, apronta outra. Aqui envolve as nomeações, mas já saindo aqui um pouco do caso, pra gente falar de outros assuntos, falar do marco temporal. Essa nota aqui é muito engraçada.
E não a nota aleatória, né? Porque vejam só, olha a manchete da Folha. Diálogos mostram parceria entre Deltan e Bruno Dantas no auge da Lava Jato. Bruno Dantas, cotado para assumir, né, ser indicado para o Supremo. Às vésperas da indicação, ele é pintado como parceiro do Dallagnol. É para deixar o Lula maluco, né? O Felipe Barros comenta o seguinte, e eu acho que até dispensa qualquer comentário extra. As mensagens da Vaza Jato estão em posse da Polícia Federal. A Polícia Federal está sob controle de Dino. Dino é candidato ao Supremo, assim como o ministro Bruno Dantas. Estaria Dino vazando mensagens sigilosas para tentar inviabilizar uma possível indicação de Dantas? Questionamento, né? E a gente fica com esse questionamento pra gente avançar, que tem muito mais coisa. E vejam só. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Brasil, as discussões, marco temporal, assunto sério. E aí vem a turma da Globo News. O Paulino fala sobre os embates entre poderes e protagonismo do judiciário. É preciso que haja um ente que é o judiciário para garantir que o que é o correto, o que é avanço, se sobreponha ao atraso. Quem é que julga o que é certo ou errado? Quem é que julga o que é correto? Quem é que julga o que é avanço? São eles, né? É a turma da Globo. O atraso hoje é representado pela maioria do Congresso. Mas o Congresso é a casa do povo. O povo que elegeu o Congresso. Ou seja, a maioria do povo brasileiro é atrasado. Eu espero que um dia o Congresso se debruce sobre a Rede Globo. Porque isso aqui não é mais torcida. Torcida é o que eles faziam no passado. Isso daqui é algo que nem os blogs petistas fazem. Nem os blogs petistas fazem isso daqui. Não dá. Não dá mais. A turma da Globo News tá demais. E aí, enquanto eles ficam relativizando tudo e a todos em prol de uma agenda anti-Brasil, o Pedro Pion, que é o presidente da FPA, postou isso daqui ontem. Ele postou o vídeo falando, ó, não reconhecer o marco temporal é um baita problema, né, que inclusive vai colocar em xeque o direito de propriedade e vai causar insegurança jurídica no campo. Índios invadiram uma fazenda em Tamarana e alegam que, como o judiciário derrubou o marco temporal, eles teriam direito àquela terra. Não, a gente viu que derrubou, a gente invadiu. E aí? Bacana, né? Oposição avisa. Vai derrubar o veto de Lula do marco temporal. Vai vetar Lula. A gente vai derrubar. Se o Congresso derrubar o veto, o que nem foi oficializado, o marco temporal ganha força de lei, com um caminho pavimentado para ser questionado junto ao Supremo, que já se posicionou pela inconstitucionalidade. A judicialização do tema são vistas, não sei porque né? É vista como favas contadas nos gabinetes de Brasília. Mesmo nesse cenário da Corte derrubar a lei do marco temporal, o Congresso promete reação. Se isto acontecer, aprovamos uma PEC. Antecipa Ciro Nogueira. Mudar a Constituição, então, seria a saída para acabar com a inconstitucionalidade do projeto. Quero ver até onde o nosso Congresso realmente está disposto aí em relação ao marco temporal. Aí vem a Mira Leitão. Congresso está querendo mostrar a revanche do bolsonarismo de direita mais extremada. O ruim é quando a direita democrática se junta a essa extrema direita. Olha a chamada, gente. Ruralistas preparam novo ataque. É ataque. Exercer as suas prerrogativas de legislador é um ataque. Isso aqui não é jornalismo. Isso aqui já passou do nível de torcida. E aí o que eu falei pra vocês. Essa daqui eu não sei se avança. Mas se avançar, daqui tem cara que vai dar confusão. PEC que permite derrubada de decisões da Suprema Corte é protocolada com apoio de 175 deputados. Vai tramitar. Se realmente botarem para tramitar, passar para o CCJ, passar pelas comissões, for aprovada no plenário da Câmara com 308 votos e ir para o Senado, só de ir para o Senado eu já vou ficar muito surpreso. Mas vamos ver. Não sei se tem clima para isso, mas
Essa daqui é problema. Essa daí é... A turma tá dando a cutucadinha. Uma cutucada. Vamos continuar. Falei pra vocês, né? O Haddad tem muitos motivos para chorar. Você vê aqui, ó. Rogério Werneck, que é um economista, escreveu um texto aí no Estadão falando assim, que a percepção de esgarçamento do quadro fiscal se espalha no mercado. Todo mundo percebeu, né? O rei está nu. Acabou a festa. O Brasil quebrou. O que está acontecendo? Quebrou. E agora? O que vai acontecer? Aí ele fala assim, ó, já há material de sobra para começar a escrever o que promete ser uma longa crônica do preocupante esgarçamento do quadro fiscal que vem tendo lugar no país. A história remonta ao fim de março, quando o governo delineou sua proposta de um novo arcabouço fiscal. A promessa do Haddad e do Lula era um déficit para esse ano de 0,5%. A gente já passou de 1%. Mais do que dobrou a meta. E em 2024 zerar. E aí, em 25 e 26 tem um superávit de 0,5% e em 26 de 1%. No frigir dos ovos, uma promessa pífia de um superávit primado acumulado de não mais de 1% do PIB ao longo de todo o mandato presidencial. Se o que o Lula prometeu com Haddad fosse ser cumprido, assim, 0,5% esse ano de déficit, 0 no que vem, aí 0,5% de superávit em 2025, então menos 0,5 mais 0,5, fica tudo zerado. E aí você tem um primeiro superávit de 1%, é o seu saldo de 4 anos, em 2026. Essa era a promessa. Mas esse ano já descumpriu e ano que vem a certeza que também vai descumprir. Aí tá ali, ó. Passado não mais que 6 meses, o que hoje se constata é que mesmo essa promessa tão pífia parece cada dia menos crível. O que se espera é que todas as metas prometidas sejam largamente descumpridas. Não é assim um pouquinho, não, é largamente. E que ao longo do atual mandato presidencial, ao invés de ter um superávit de 1%, vai ter um déficit ao longo de 4 anos de 2,7%, que eu acho que vai ser mais do que isso. O que explica a tamanha deterioração das expectativas sobre a condução da política fiscal. Por que tá ruim assim? Em primeiro lugar, a constatação de que no afã de se livrar a qualquer custo do teto de gastos, sem qualquer preocupação com modulação, e de fazer amplo uso da licença para gastar, da PEC do rombo, o governo se permitiu desencadear um joggernaut da expansão do dispêndio primário recorrente, cujos efeitos avassaladores só agora começa a perceber. Só agora, né? Quem poderia imaginar? Em segundo lugar, a descrença na capacidade do governo de extrair do Congresso a colossal elevação de carga tributária de que agora alega precisar. Por quê? Porque para fechar a conta, o governo falou que tem que aumentar a receita. Aumentar a receita é aumentar imposto. O dinheiro que vem, dinheiro. É difícil que se disponha, né, o Congresso a entregar todo o aumento da carga tributária que o plano almeja. Não vai fechar a conta. Por último, não parece nada claro, à medida que as contas públicas continuam a se deteriorar, que haverá um momento em que serão deflagrados mecanismos eficazes de correção de rumo, ou seja, cortar receita. São os gatilhos do arcabouço fiscal. Ele vai achar, ei, Lula, não pode gastar. Lula, para de gastar. Capaz de repor a política fiscal em rota mais consequente. O governo não parece ter o grau de convicção requerido para fazer a correção que se fará necessária. Na esteira do avanço do ciclo eleitoral, para piorar, ano que vem, eleição, gastar, né? Festa! A ala política do governo, leia-se presidente Lula, estará pronta para continuar apostando que, enquanto houver só esgarçamento e não ruptura, sempre será possível esticar um pouquinho mais a corda da irresponsabilidade fiscal. Mandou recado. Aí, sob Lula, contas públicas têm o pior resultado para um primeiro ano de mandato. Mais um recorde quebrado pelo Lula, um recorde negativo. Nunca na história deste país estivemos tão mal. As contas do governo central tiveram um rombo de 104,6 bilhões. A meta para esse ano era de 100, o rombo de 100. A gente já passou do rombo 4,6 bilhões. É porque bilhão agora não faz nenhuma diferença, né? Eu vi uma analogia esses dias sobre milhão e bilhão para você conseguir entender. Se cada segundo você vai somar, você precisa de 6 dias para você contar até 1 milhão.
Se você contar 1 por segundo, em segundos, né? Se você pega segundos, dá 6 dias. Sabe quanto tempo se passa para você ter 1 bilhão? 32 anos. Aí você entende a ordem de grandeza. 6 dias, 32 anos. Eu sei que é capaz de ter algum de vocês que nem 32 anos tem. Eu acabei de fazer meu primeiro bilhão. Meu bilhão agora, viu? Vocês já estão aí, a gente já tá com 3 bilhão. 3 não, 2,5. Brincadeira. O déficit indica que o governo gastou mais do que arrecadou no período. É mesmo? Quem poderia imaginar, né? Haddad, humilhado pela Câmara, tem nas mãos de Lira seus planos para a economia. O Haddad quer passar um monte de negócio aí para aumentar imposto, aumentar, tem que arrecadar, porque a conta, o Brasil quebrou. Mais algumas voltas, né? Haddad e Lira se desentenderam, ao mesmo tempo que que o mercado começa a não morrer de amores pelo Haddad. O mercado já abandonou Haddad. A desconfiança do mercado vem mesmo depois da Câmara ter aprovado o novo arcabouço fiscal. Por quê? Porque a conta não fecha, todo mundo vendo, tudo deteriorando. Depois do entrevero, Haddad depende agora do próprio Lira para salvar seus planos para a economia, principalmente a sua meta zero, que não vai fechar. Aí o Danilo Forte, que é o relator da LDO, agora em 2024, ele falou que tem dó do Haddad, né? Tem dó do Haddad que é quase impossível zerar no ano que vem. É impossível. Como pontuou Forte nessa empreitada, Haddad não tem apoio garantido nem do governo, porque a turma não quer. Ano que vem é de eleição, como assim? Cortar despesa ano que vem? Tá maluco, Haddad? A eleição tem que gastar. Ninguém. Não vai ser se os governistas, né? Se o governo, o Planalto, não tá querendo seguir o plano do Haddad, não vai ser o Congresso, né, que vai fazer isso. Na eleição ano que vem, Haddad. A vontade de deputados e senadores de ter uma meta mais frouxa tem razão de ser. Quanto mais apertada, menos espaço para liberar emenda. E ano que vem é eleição. A turma quer emenda. Só que de nada adianta o governo ter em tese que executar mais emendas ano que vem. Por outro lado, precisa congelar a liberação das verbas para entregar a meta de déficit zero. Nesse cenário, mesmo as emendas obrigatórias poderiam ser congeladas e os parlamentares continuariam a ver navios. Em ano de eleição municipal, não conseguiriam colocar a placa nas obras, nos seus redutos eleitorais e impulsionar as candidaturas de seus apadrinhados às prefeituras. Tendências de queda nos preços dos alimentos deve ser revertida nos próximos meses. Comida vai subir de preço. A comida vai subir de preço. Lula, faça alguma coisa, Lula. Zema tá aí, ó. Tentando salvar o povo, só que não. O projeto de Zema, que aumenta impostos em Minas, é aprovado por margem apertada. A única coisa que o pessoal conseguiu de última hora foi tirar alguns itens, tá ali, ó. Os deputados estaduais fizeram mudanças em relação ao texto proposto inicialmente por Zema, além da ração PET. Um acordo entre o governo e a oposição, firmado pouco antes da votação, também retirou shampoo, protetores solares e itens de higiene bucal da lista de bens considerados supérfluos, que terão imposto aumentado. Zema não queria que o povo escovasse os dentes, né? Rapaz, que cara é esse, viu? Zema, deixa o povo escovar o dente, Zema. Imposto de higiene bucal, meu Deus do céu. Continuando aqui, ainda sobre imposto, mercado de carbono. Relatoria do PL do mercado de carbono fica com o deputado do PV, do Partido Verde. O deputado Aliel Machado foi designado relator do PL da regulação do mercado de carbono. O texto propõe benefícios fiscais a empresas que reduzirem emissões de carbono. Quem será que vai ter condição de ter esse tipo de tecnologia? Eu lembro que saiu uma nota esse ano, falando que a BRF Foods, só para conseguir o mapeamento, sabe, e se tornar muito SG, gastou este ano, a BRF, 400 milhões. Agora sim, uma vez que você gasta o dinheiro, você tá na vantagem, você está na vanguarda, você vai ter redução de imposto. Ou seja, o seu produto vai ser mais barato. Então você gasta 400 milhões, aí depois o preço do seu produto cai. Aí o seu produto fica muito mais competitivo do que o produto do coleguinha. Seu Zé, da Maria, do pequeno, né? Do pequeno, do médio, empresário. Então você gasta 400 de frente, para depois o seu produto ficar bem baratinho.
e aí você vai ter uma ampla vantagem no mercado, você vai vender um monte, e os seus Dona Maria não vão conseguir, aí você vai lá e compra. Você, na verdade, conquista, né, a fatia de mercado de seu Dona Maria. Sensacional! Governo Lula não deixa nenhum gigante, nenhum burguês para trás. Parabéns a todos os envolvidos. O texto prevê cortes de impostos federais, IPI, PIS, PASEP e COFINS para produtos que tenham sido fabricados sob método de redução de intensidade de carbono. Se você é um pequeno e médio proprietário, se preocupe, reze, porque só Deus nesse país tá olhando para você. Só Deus. Tu não tá nem aí pra nada. Quem manda é os grandes lobbies. É isso aí que tá rolando. São os grandes empresários desse país que estão tocando essa agenda. Isso aqui tá com seu nível de Câmara. Tem 2 projetos de regulação do mercado de carbono. No Senado, os senadores estão calados. O último comentário que eu vi de algum senador da direita foi a favor do mercado de carbono. Eu não vou dividir a direita, então não vou falar de quem foi. É uma entrevista da semana passada. Não vou falar. E agora tá na Câmara. Quero ver nossos deputados federais. Deputados, mexam-se. Pelo amor de Deus. Aqui, ó, o império do baixo carbono. Petrobras e Vale assinam um acordo para desenvolvimento de soluções de baixo carbono. Tá vendo aí, né? As empresas que vão investir em baixo carbono. Só gigantes. Olha, tá. Lula disse que Brasil passará Estados Unidos na questão de transição energética. Vai mesmo, porque lá já deram a banana. Lá eles estão preocupados com... Eles realmente estão preocupados, né, em reindustrializar o país. O bicho tá pegando. Tá todo mundo vendo aí esses últimos conflitos que o mundo passou. As quebras na cadeia produtiva que não adianta você ficar dependente de tudo. Você tem que ter o básico do básico do básico, pelo menos, dentro do seu país. Mas tá ali. O Lula disse que o Brasil vai passar os Estados Unidos. Ele vai mostrar pro Biden, pro seu amigo, pro seu chefe, né, que ele é um vassalo, no Brasil, que ele vai botar o Brasil de joelhos, tá ali, ó, dentro da questão energética, a transição de energia fóssil para energia limpa. Nesse aspecto, acho que o Brasil se tornará a menina dos olhos do mundo. Nesse aspecto, que o Brasil pode se transformar num país imbatível. Do ponto de vista de... vai ser muita competitividade, né? Um monte de taxa para você se adequar, um monte de custo, e o Brasil vai ser mais competitivo. Não vai ser o oposto, não? Eu acho que o Brasil vai ser menos competitivo. Eu acho que é isso que vai acontecer. Mas quem sou eu na fila do pão, né? Hashtag confia no Lula. Aí sobre essa questão de transição ecológica, uma análise... nos últimos dias aí que eu achei interessante, resume muita coisa, de uma forma muito didática, muito clara. As pessoas comuns conseguem entender o que tem por trás de algumas coisas que está acontecendo, que tá ali, ó. Os problemas do plano de transformação ecológica do governo, né? Do Lula. Segundo matéria do Estadão, o pontapé inicial foi dado nesta semana com a apresentação do parecer da senadora Leila, relatora do projeto que cria um mercado regulado de crédito de carbono no país. A proposta regulamenta como vai funcionar o direito das empresas de poluir com base em um teto para a emissão, estimado em 25 mil toneladas de carbono por ano. O projeto é a aposta principal de Haddad para o novo plano de desenvolvimento econômico para o país crescer mais rápido e com baixa pegada de carbono. Abre aspas. O mercado regulado de carbono é inspirado em práticas internacionais, como as da União Europeia. Não se trata apenas de um mercado de crédito, mas de colocação de um limite de emissões, afirma Rafael Dubeus, que está à frente dessa agenda no Ministério da Fazenda. O projeto define que as instalações que excederam o limite deverão comprar esse direito por meio de cotas. Não parece, entretanto, que o melhor caminho para o Brasil entrar em uma nova fase de desenvolvimento seja começar vendendo o direito de poluir. Não é bem por aí que as coisas no Brasil vão avançar. E estabelecendo impostos seletivos para compensar as externalidades negativas das grandes empresas poluidoras. As empresas brasileiras já atuam em um ambiente internacional altamente protecionista, onde medidas ambientais são utilizadas, na maior parte das vezes, como barreiras à entrada dos produtos brasileiros em mercados altamente protegidos. Já destruiu o argumento do Lula, né? Que a gente vai ter mais competitividade. O sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos do mundo e um dos que mais tributam a produção.
O custo de capital pago pelas empresas brasileiras provavelmente é o mais elevado do mundo. Imaginar, portanto, que vai se dar um novo impulso ao desenvolvimento do país, aumentando ou criando impostos, mesmo que seletivos, e aumentando assim os custos de produção, não parece ser uma boa ideia. Ele ainda diz, né? E você está fazendo isso enquanto as grandes potências industriais, como Estados Unidos, os comunas, a Índia, não fizeram e nem pretendem fazer nada disso. Além disso, eles dão enormes subsídios para suas indústrias. No Brasil não tem subsídio, tem uma bola de ferro no pé, tá amarrando, você amarra o cara vai produz aí, o cara tá todo amarrado. No lugar que tu produza. Não resta dúvida de que o Brasil tem condições privilegiadas nessa corrida para a transição energética que o mundo passou a exigir, né? Seja pelas nossa matriz energética, etc, tudo mais. Só que disso daí para colocar a agenda ambiental no centro de um novo plano de desenvolvimento para o Brasil, tem uma distância enorme. Mesmo porque não se pode negar, como comprova a experiência histórica dos países desenvolvidos e mais recentemente pelos comunas, que o chamado progresso, que é o que supostamente se busca com o plano de desenvolvimento, é um processo bastante contraditório e exige o tempo que a sociedade faça escolhas que embutem riscos, como está agora evidente no caso da exploração de petróleo na margem equatorial, que o Lula não deixa. O Lula e a Marina não deixam. Colocar, portanto, a questão ambiental no centro de uma agenda de desenvolvimento, como propõe o Plano de Transformação Ecológica, é tentar iniciar uma corrida amarrando de saída um peso nos próprios pés, mesmo porque a legislação brasileira já impõe um sem número de exigências ambientais para qualquer novo investimento que não se vê em outros locais do mundo. Brasil e Paraguai são, por exemplo, os dois únicos países do mundo que impõem necessidade de reserva legal com percentual de área delimitada em propriedades privadas, que em nosso caso é 80% em área de florestas, 35% cerrado e 20% em áreas de campo no geral. São as regras para o que você pode explorar de sua propriedade privada. São regras e mais regras, regras e mais regras. E o governo está nessa insistência, sabe, insana em torno desta agenda verde. Gente, o que vai ser do Brasil? O que vai ser do Brasil? O que é que passa na cabeça dessa galera? Assim, é inacreditável. Isso não quer dizer que a questão ambiental deve ser ignorada em um futuro plano de desenvolvimento, mas, nem que se deva desconsiderar as oportunidades que a chamada transição energética pode abrir para o país nas décadas vindouras. Não se pode desconhecer, entretanto, que nenhum país hoje desenvolvido, nem os comunas, que está em rápido processo de desenvolvimento, subordinaram no passado ou subordinam hoje sua agenda de desenvolvimento à questão ambiental, por mais importante que possa ser. Diante das restrições ao fornecimento de petróleo decorrentes do conflito na Europa, tanto os Estados Unidos quanto os comunas recorreram imediatamente ao aumento da geração de energia com base na queima de carvão, muito mais poluente para não travar suas economias, e já avisaram que o pico de utilização de combustíveis fósseis só vai ocorrer em algumas décadas, ou seja, não só vão continuar jogando carbono na atmosfera, como ainda vão aumentar o despejo. Vai aumentar o uso de petróleo e de outros combustíveis fósseis. E quem vem na mesma linha dessa análise é um editorial do Estadão. A dependência do petróleo. O secretário-geral da OPEP, né, defende que fortes investimentos em energia renovável sejam acompanhados em outros, igualmente pesados, na exploração de petróleo. Quem investir em catavento, investe, mas investe em petróleo, irmão. Olha quem está falando. Investe em petróleo. Segundo ele, o subinvestimento crônico na indústria petrolífera precisa ser corrigido rapidamente, sob pena do mundo amargar um déficit de 16 milhões de barris no dia no setor no curto espaço de 5 anos. Imagina a gente em 5 anos ter racionamento de combustível. Já imaginou? E petróleo, diesel principalmente, não é só para caminhão não, viu? Essas mineradoras todas que produzem muito minério, né? Óbvio, que tá no nosso telefone, computadores, em tudo que a gente consome, né? Então, um pedaço de algo assim sólido. Essas mineradoras utilizam diesel em termos assim absurdos. O diesel, ele move o mundo. Os motores a diesel ainda movem o mundo. Não dá para substituir tudo por lítio, pelo amor de Deus, energia elétrica.
Imagina ter um racionamento, o mundo travar por falta de energia. Você não poder se desenvolver porque não tem energia. Uma coisa é certa, os países que têm energia, eles vão garantir o deles. E o preço das commodities vai subir, porque vai entrar em escassez. O aumento da demanda com a oferta lá embaixo é aumento de preços. E o Brasil? O Lula está sabotando a Petrobras. Em que pese o fato da OPEP, né, que virar o Brasil, o caso da OPEP virar um Brasil em outubro, ser um dos grandes produtores, há que considerar os argumentos que ele apresenta. O principal deles é a alta dependência mundial do petróleo, atestada por instituições de consultorias independentes que manteve na faixa de 80% nos últimos 30 anos. E não baixa. Pode-se imaginar os efeitos catastróficos que a adesão a um ritmo muito acelerado da queda na produção causaria à economia mundial. Por se tratar de empreitada complexa, a transição energética demanda planejamento e execuções longos. São décadas de iniciativas e não significa que ao final a geração fóssil vai ser extinta. Mesmo porque, como enfatiza o secretário-geral da OPEP, nenhuma modalidade de geração tem sozinha a de responder ao crescimento da demanda mundial por energia. É tudo. Energia, irmão, tá precisando para tudo. Renunciar a qualquer modelo de produção é contratar uma crise energética futura. Nesse contexto, o Brasil encontra-se, como já dissemos, neste espaço, em um momento limite para tomar decisão, que definirá a posição que o país vai ocupar ao final da transição energética, segundo especialistas, que só vai vir depois de 2050. E o Lula tá falando que a gente vai ser, meu Deus, a periferia do mundo, né? Vai ficar para trás. E fala assim, ó, integrante da categoria dos países em desenvolvimento tem a vantagem de abrigar volumosos reservatórios de petróleo em áreas marinhas ultraprofundas e detém a expertise necessária para explorá-las ao menor custo. O Brasil tem reservas e tem a margem equatorial. Elevada dependência da importação de petróleo e derivados, em razão de uma política equivocada de impedir a exploração de novas fronteiras como a margem equatorial, vai custar muito caro ao Brasil. As vias para mitigar os efeitos do clima não se resumem à busca de novas alternativas de geração. De acordo com o dado da OPEP, a procura global por energia vai aumentar 23% até 2045. A era do petróleo ainda está longe do fim, com estimativas de recorde de demanda neste ano e no próximo. Exigências de descarbonização da atividade de exploração, produção e refino são mais plausíveis do que a pregação cega pela interrupção dos trabalhos exploratórios em novas jazidas, que é o que a Marina Silva defende. Aqui tinha mais algumas coisas, a gente comenta depois. Mas olha esse final. Economia fiscal, o país quebrou. Quebrou. Não tem o que falar. Quebrou. Vai aumentar a dívida brasileira, que vai aumentar os juros, vai diminuir o espaço no orçamento para novos investimentos. Quebrou. Eu acho que vai também puxar o dólar lá para cima. E juros sem sombra de dúvidas. Além disso, vamos ter problema num futuro próximo por falta de energia. Que o Brasil tem abundância, mas Lula e Marina não deixam que o Brasil se desenvolva. E lembrem que o PT era o centro do petrolão. Não é o gente é que tem o PT, petrolão, e não, a Petrobras não pode explorar. Vocês não estão vendo que tem algo muito errado acontecendo com essa agenda? Vocês não estão vendo que tem algo muito errado acontecendo neste país? Enfim, né? A única coisa que eu sei é que Lula e Bolsonaro não são iguais. Esfrega aquela informação do Léo Dias. Mas esfrega na cara do isentão. Esfrega na cara. Vou mandar o vídeo de Bolsonaro. E o outro que eu dei play, que foi de quem mesmo? O foi de Bolsonaro, os dois foi ele que postou no Telegram. Link na descrição. E se gosta do meu trabalho, posta no meu canal. Tem um botão de valeu. Tem um peixe na descrição. Tem um Atlas Brasileiro, kimpen.com.br. E compartilha o vídeo, né? Compartilha, volta amanhã. Você pediu. Eu quero estar aqui, eu quero ver vocês. E deixa aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!